Uma reportagem do Metrópolis revelou que a Central Única dos Trabalhadores está utilizando grupos no WhatsApp para enviar material de apoio a Lula com pretexto de combater fake news. De acordo com resolução do Tribunal Superior Eleitoral, o financiamento e também os disparos em massa devem ser enquadrados como abuso do poder econômico e político ou como uso indevido de meios de comunicação, sendo passíveis de punição que podem chegar à cassação do registro de chapa. O levantamento do jornal mostrou que a Brigada Digital é um grupo de WhatsApp que organiza e orienta os militantes a como se portar nas redes sociais e divulgar, desde hashtags até material de campanha de Lula. Os militantes precisam ainda encaminhar conteúdos para seus grupos pessoais na plataforma e obedecer os administradores em ações coordenadas, como tuitaços e mobilizações variadas. Dirigentes da entidade também afirmam usar empresas para fazer os disparos em massa na plataforma. Um vídeo mostra o secretário de comunicação da CUT, Rony Barbosa, falando sobre a finalidade das brigadas. Acompanhe. O site é brigadasdigitais.com.br. Nesse site você cadastra a brigada, é muito fácil de fazer. Organizar uma brigada digital é nada mais, nada menos que organizar um grupo de WhatsApp, né? Organizar os principais amigos, seja do trabalho, da igreja, do futebol, organizar os amigos dentro de um grupo, organiza os mais vermelhinhos dentro do grupo, vamos convencer toda a turma aí que esse ano é Lula, precisamos derrotar o Bolsonaro. Basta você cadastrar no site, e aí automaticamente o nosso administrador vai entrar no grupo e é esse administrador de WhatsApp que vai distribuir os cards, as informações, os vídeos. Nós contratamos agências de publicidade, contratamos empresas especializadas para ajudar nessa tarefa de mandar as mensagens, organizar isso tudo. Então, nós estamos, preparamos toda essa infra para que isso dê certo. Em outro momento, o secretário adjunto de comunicação Admirson Medeiros, identificado como Greg, fala sobre como os membros da organização são orientados sobre o uso dos materiais. As próximas eleições, vão ser as mais importantes da nossa vida e perder para a gente não é opção. E tem como responsabilidade dos brigadistas encaminhar os conteúdos recebidos para os seus grupos de WhatsApp e ficar atento às mensagens do administrador para executar tarefas específicas e ações coordenadas. Por exemplo, a gente tem quase diariamente tuitaços. Desde o lançamento, a gente produziu 56 cards, 52 disparos de WhatsApp, 148 brigadas digitais criadas e hoje atinge a 2.100. Isso aí está desatualizado, já tem mais coisa produzida, já está bem maior. A intenção eleitoral dos grupos de WhatsApp também foi explícita durante uma reunião privada da CUT, onde Admirson afirmou que essa estratégia não servirá somente para a eleição, mas que vai continuar para as próximas. Com esse destaque, a gente abre, então, nossa edição desta quarta-feira. Vamos a Brasília. José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Pois é, os vermelhinhos estão assanhados, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Seja bem-vindo mais uma vez aqui, Roberto. A volta do meu compadre Augusto. Muito boa noite, compadre Augusto. Boa noite, Fiuza. E muito boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Veja bem, este é um assunto regulamentado pela Justiça Eleitoral, portanto, sujeito a punições. O presidente Jair Bolsonaro ficou até pouco tempo, mesmo depois da eleição e da posse, respondendo a um processo porque em algumas regiões do país, espontaneamente, algumas pessoas, alguns empresários, colocaram cartazes, colocaram outdoors, independente da campanha eleitoral. E isso foi munição para o Tribunal Superior Eleitoral ficar o tempo inteiro pressionando o presidente Jair Bolsonaro e terminar num julgamento onde houve uma grande atenção. Foi muito menos do que isso. Como diz aí, os vermelhinhos estão assanhados, fazendo brigadas digitais, e são as pessoas que ficam dizendo que a fake news mora do outro lado da rua. Que, na verdade, quem tem essas brigadas, esses gabinetes do ódio, são os do outro lado da rua. Não estão lá, estão lá. Veja bem, os vermelhinhos estão principalmente em local proibido. A lei eleitoral é clara em impedimentos de participação em campanha eleitoral. Entre elas estão os sindicatos. Os sindicatos são considerados públicos e não podem utilizar nem dos seus meios, nem dos seus computadores e nem dos seus ambientes para fazer política. A lei define claramente.
e não há como fazer doação. Veja bem, se houve contratação de publicitários, se houve contratação de profissionais, houve gastos. Quero saber se esses gastos serão contabilizados e declarados pela campanha do ex-presidente Lula. Agora, se forem, é motivo de cassação, porque a campanha ainda não começou. A campanha só começa, a conta de campanha só será criada depois que o partido escolher oficialmente o nome do candidato. E isso só acontece na convenção partidária. Só a partir da convenção em que alguém é considerado candidato e que pode pedir votos e que pode abrir a conta de campanha, é uma conta específica para a campanha eleitoral e a partir daí fazer todo o trabalho. Não se trata de perseguição aos vermelhinhos, trata-se de uma avaliação do que está acontecendo. Eu falo assim porque o presidente Jair Bolsonaro está sofrendo um cerco, inclusive judicial. Informação exclusiva aqui. O presidente, auxiliares do presidente, setor de comunicação, foi chamado no Tribunal Superior Eleitoral para dar explicações sobre dados do governo. Inclusive, ficaram tentando investigar e tentando espremer o setor de comunicação sobre as lives do presidente Jair Bolsonaro. E lá no Tribunal Superior Eleitoral, né, ficou muito claro lá nos depoimentos que as lives do presidente não entram nada de funcionário público e de recursos públicos. As lives são feitas na residência do presidente, que por acaso é o Palácio da Alvorada, porque ele é presidente, mas lá é a residência onde ele mora, né, local dele, e feita por pessoas que estão próximos a ele. A gente vê ali um certo amadorismo exatamente nessas lives e não como nos ex-presidentes da República que mobilizavam recursos públicos, a TV estatal para fazer esse tipo de propaganda pessoal do presidente da República, né? No caso das lives, não. Além disso, 3 estruturas de comunicação foram montadas exatamente para evitar qualquer sugestão de que o governo estaria usando recursos públicos. A primeira estrutura é a propaganda pública, que será isolada, não vai utilizar cores, nem datas, nem estilos, nem logotipos, nem forma nenhuma para evitar qualquer relação da campanha de informação pública, né, a do governo. E outra estrutura é a estrutura de campanha, a oficial, comandada pelo partido, pelo PL, e lá estarão os profissionais para gravar os produtos do horário eleitoral, que são os programas. E a outra estrutura fica muito próximo do presidente Jair Bolsonaro. Ali o Van Gartner, o Carlos Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro estarão atuando exatamente para fazer as imagens e a campanha do presidente ali próxima. Estas 3 estruturas são independentes. E ele está sendo acusado. Imagine agora os vermelhinhos, o ex-presidente Lula, com esta milícia digital, com dinheiro de sindicato, agindo fora de época, portanto, fora de lei. É uma denúncia grave que o TSE deve analisar com cuidado. Agora você, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Zé Maria Trindade, Roberto Mota, bem-vindo de volta, mestre Augusto Nunes. Boa noite a todos. Olha, nós estamos diante de uma grande hipocrisia. E é muito bom que apareça essa caricatura dessas brigadas, aí não são milícias, são brigadas. É muito bom que apareça isso, para que estes que estão levando adiante essa, que eu vou dizer, né? Essa criação, essa construção, essa fantasia de que existem, então, aqueles que nos subterrâneos, né, de forma inorgânica, estão manipulando essa conversinha fiada desde a última eleição, né? Ou seja, pegaram uma malandragem que nem é malandra, né? Pegaram o fato de existirem novos meios, aplicativos, meios digitais, e ficam inventando essa conversa de que, então, dentro desses meios ocorre algo, né, insidioso do outro mundo e tal. Isso é mentira.
Isso é conversa fiada. Eleição sempre teve ações coordenadas de campanha, panfletagens, né? Na época das gráficas. As gráficas foram usadas largamente aí sim para delitos, né? Para lavar dinheiro, para esconder dinheiro, etc. E o PT sabe muito bem disso, mas não só o PT. Agora, o panfleto em si, que eu quero dizer, né? Era uma maneira, você criava um panfleto dizendo alguma coisa, responsabilizando o adversário por alguma coisa, você espalhava aqueles panfletos, né? Se fossem panfletos apócrifos com calúnias, evidentemente sobreviria uma investigação, se chegaria ao autor, né, daquela produção e ele seria punido. Mas se fosse um panfleto com um juízo que você fez, né, você solta um panfleto contra o Bolsonaro, por exemplo, né, nessa eleição, você é a favor do Lula. Você faria, né, nessa época, um panfleto contra o Bolsonaro, dizendo que você acha que o Bolsonaro não é pela democracia e que o Lula é que é pela democracia, e daí? Isso aí é campanha, isso aí é política. Então, eu acho que esse caso, Vitor, né, essa caricatura aí da CUT, das brigadas e tal, vem desmascarar essa conversa mole do Supremo Tribunal Federal, essa conversa mole do Tribunal Superior Eleitoral, que ficam usando essas palavras, esses conceitos de desinformação, não sei o que lá, para caçar até mandato de deputado eleito que eles fizeram, e para ficar, eles sim, espalhando ameaça. O TSE e o Supremo hoje espalham ameaça contra a sociedade e vão a termo nessas ameaças, né? E vão em cima de canais, desmonetizam canais com essas teses. Não, porque isso não pode, porque isso não é orgânico, porque isso é aliciamento, porque isso é fake news, porque isso é ódio. Então, vamos parar com isso. Quer dizer, quem ainda tem apreço à liberdade e democracia, vamos parar com essa conversa. Vamos parar com essa mentirada de criar conceitos para perseguir pessoas. E, Vitor, para concluir, isso não acontece só em eleição. Isso está acontecendo na vida. Estão criando aí umas éticas meio alegóricas e tal para meter o dedo na cara de todo mundo, para dizer que todo mundo é horrível, para dizer que todo mundo não tem empatia e tal. Isso é um truque, evidentemente, moralista, reacionário, e está mais do que na hora, porque, assim, se isso não cair logo na desmoralização, essa eleição vai ser isso, vai ser a eleição mais censurada da história. Vão atrás de todo mundo, porque essa hashtag foi espalhada pela milícia. Que milícia? Isso, é o meio digital, onde as pessoas se manifestam, às vezes se manifestam em conjunto, é tudo na base do contágio. Você entra uma coisa que você gosta, se adere. Não é isso? Então é isso aí. Eu acho que é o momento de caírem essas máscaras e de ser a última chance, hein? É a última chance de se reabilitar a ideia de liberdade, de livre circulação da informação, e quem cometer delito existe na lei, né? A tipificação, existem todas as figuras na lei. E parar com essa conversinha de gabinete de ódio e de desinformação e de fake news, tarará, aí sim para atropelar a democracia e impedir que ela se faça normalmente, na época de eleição, principalmente. Análise agora do Roberto Mota. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Augusto. É uma honra estar aqui. Boa noite à nossa audiência. Pois é, brigadas digitais. Nenhuma novidade, né? Esse é o comportamento da esquerda. Acuse-os daquilo que você faz. E o que a gente viu aí deve ser apenas a ponta do iceberg. A probabilidade da Justiça Eleitoral fazer alguma coisa contra isso é muito pouca, porque nós sabemos que as regras contra fake news e contra desinformação, elas só valem para um lado. Elas só valem para quem não é de esquerda. Agora, como eu sempre disse aqui, qualquer forma de controle de discurso é censura. Eu defendo a liberdade de expressão, independente de quem fala, independente do que é dito.
Eu defendo que todos possam falar e usar as redes como quiserem. Eu considero a nossa legislação eleitoral absurda. Nós não precisamos de regulamentações detalhadas de discurso. Nós não precisamos de uma polícia de redes sociais. Nós não precisamos de porteiro de debate. Deixa os socialistas revolucionários se manifestarem. A melhor forma de combater os radicais de esquerda é deixar que eles falem. E a opinião agora de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor, grande Vitor. Boa noite, meu irmão Guilherme. Boa noite, compadre Zé. Boa noite ao Roberto Mota. É um prazer ter você por aqui, Roberto. E boa noite a você que nos acompanha. Eu vou seguir a linha, né, dos nossos relatores aqui. Isso que está acontecendo, eu acho que anuncia a desmoralização completa dessa discurseira do Supremo Tribunal Federal. O Alexandre de Moraes claramente só vê pecados de um lado, né? Só vê se vier à direita dele, né, ou da posição em que ele acha que está, aí não pode, é tudo mentira. Aí é coisa de milícia digital. Agora vem aí o cabo eleitoral do PT, troca milícia por brigada digital e diz que vai fazer exatamente o que é atribuído ao outro lado. Então é o seguinte, alguém precisa contar para os ministros, sobretudo para o Alexandre de Moraes, que ninguém no mundo pode se atrever, sob pena de fazer o papel ridículo, no mínimo, se atrever a achar que pode distinguir verdade de mentira e proibir mentira. Na eleição de 45, vou repetir aqui, foi atribuída ao brigadeiro Eduardo Gomes, que era anti-getulista, o Getúlio tinha acabado de ser deposto. Foi atribuído a ele o uso da expressão marmiteiros, né, que ele nunca usou. E dizendo que marmiteiros eram os pobres que apoiavam o Getúlio, os desvalidos, etc. e tal. Quem espalhou essa mentira foi um deputado chamado Hugo Borg. O pessoal que analisava eleições na época diz que isso foi decisivo para a derrota, ou para a ampliação da derrota sofrida pelo brigadeiro Eduardo Gomes. Quem ganhou foi o presidente Dutra. Agora, e aí? Não era mentira? Existe alguma eleição sem mentira? É natural que o Lula diga que ele é inocente. Não é. Vão prender o Lula. O Lula disse que ele foi absolvido pelo STF. Não foi. Até o Fachin, que é o cúmplice que o soltou, disse que não. Né? As provas foram invalidadas, pela lei do CEP. Né? Não era Curitiba, era Brasília. É uma esperteza de quinta categoria. Agora, nem ele diz que o Lula é inocente. Então já começa por aí a tal fake news. Então é o seguinte, parem com essas bobagens e comecem a tratar de coisa séria. Como é que faz? Quer dizer, o STF mantém em liberdade todos os políticos que ganharam irregularmente, estou sendo brando na expressão, as eleições em 2018, 2014, com a ajuda da Odebrecht. Está aí a lista da Odebrecht. Esses estão todos soltos. Agora, vão prender os que contam mentiras, e no caso, mentira é qualquer coisa que não reflita a opinião dos ministros do Supremo. Então, eles que sejam mais humildes, parem de achar que mandam no Brasil, parem de forjar a ditadura do judiciário e comecem a trabalhar mais seriamente antes que o Supremo seja completamente desmoralizado pelos seus integrantes.